Guardemos lealdade. Microfone, Silvia Andréa. Ô, João, você não quer ler? Porque eu vou ter que guardar Leio. um cachorrinho que está parando de ler. Desculpa. Fonte Viva 115? Espera aí que eu vou pegar a Fonte Viva aqui para poder Ou pegar o era livro e alguém não te que pode atrapalhar. ler, por favor. Só Eu um vou ter que minutinho. guardar esse cachorro. Apesar que acho que agora ele sossegou. Guardemos lealdade. Agora, deixa eu só achar a página aqui. Agora está dando para ler, João, porque agora acho que ele sossegou. Então, Além eu disso, posso ler. pode estar sossegou nada. Eu acho que ele não vai sossegar por muito tempo, não. Deixa que eu leio. Então, do livro da coleção Fonte Viva, o livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, né, trazido pela mediunidade do nosso benemérito apóstolo da caridade, Francisco Cândido Xavier. Só um minutinho, vou abrir aqui de novo. A lição de número 115, Guardemos lealdade. Comentário de Emmanuel a 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Comentário de Emmanuel. Vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administras, ser justo na distribuição do trabalho. Se legislais, ser fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, ser claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menosprezes o doente. Se constróis, atende à segurança. Se aras o solo, faze-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se edificaste um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhe dizem respeito. Recorda o olhar vigilante da divina providência, que nos observa a todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras, por iniciativa do poder maior, que nos supervisiona os destinos, e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. E, agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. Emmanuel. Silvia Andréa, microfone. Estão me ouvindo, né? Se a gente encontra, né? Alguém quer começar a falar? A gente encontra, né, nesse texto de Emmanuel a importância dessa lealdade, dessa integridade, dessa responsabilidade nas diversas partes da vida, né? Emmanuel nos mostra a necessidade da gente fazer o melhor em nossas atividades diárias, nos diversos papéis que a gente desempenha, né? E a gente vai ver agora, né, Paulo, enfatizando essa fidelidade como uma qualidade fundamental para todos que são responsáveis por algo, né? Como como um compromisso, como um compromisso de ser confiável, de ser íntegro,
de ser responsável, né? Então, a partir de... Então, a gente vai ver essa questão da fidelidade, da questão da lealdade, da questão dessa confiança que a gente vai começar a, a ver com com esse, com esse versículo de hoje. Questão da lealdade. O que é essa lealdade para com Deus? O que ela envolve? O que é essa fidelidade? O que essa fidelidade ela envolve, né? Quando Emmanuel fala da lealdade, essa lealdade para com Deus, ela envolve um compromisso constante e inabalável com os princípios, com os ensinamentos, com os valores, é estar ao lado de Deus, mesmo quando a gente enfrenta desafios, quando a gente tem momentos de questionamentos. Então, essa lealdade, ela se manifesta nessa busca constante por essa conexão com Deus, né? Imagina que, como se Deus fosse um amigo, um Deus, um amigo muito especial que sempre cuida de nós. Imaginamos um Deus que cuida. E que sempre a gente lembra que a gente tem que agradecer e tem que fazer coisas boas que ele gosta. Então, um amigo que sempre cuida e que a gente agradece a ele e que a gente faz as coisas que ele gosta. Então, é uma lealdade. Aí a gente pensa assim, e a fidelidade, né? São conceitos muito parecidos. A fidelidade. A fidelidade, ela já se traduz em cumprir esses compromissos espirituais, cumprir compromissos éticos, atrelados ao que a gente acredita, independente, como eu estava falando, se a gente acredita ou não, se é uma ateia ou não, a gente ser fiel ao que acreditamos. Essa a fidelidade a Deus, ela envolve essa manutenção da nossa relação com Deus. Mesmo quando enfrentamos desafios ou dúvidas, ela permanece comprometido, a Mari, permanece assim, comprometido com a nossa busca. Então, ser fiel a Deus. Boa noite, Mari. Boa noite, desculpa o atraso. Imagina, minha querida. É como um comprometimento com a nossa busca, manter as nossas promessas, né? Então, é como quando dizemos que vamos fazer algo para Deus, como ajudar aos outros, ou ser gentios, tentamos fazer
como cumprir as promessas que fazemos aos nossos amigos, né? Então, a um amigo, ser fiel a um amigo é como cumprir uma promessa a um amigo. Aí também tem essa relação da confiança, né? Que Emmanuel nos traz, né? Fidelidade, lealdade, confiança, que é muito entrelaçado esses três conceitos. Então, essa confiança em Deus é uma crença firme de que Ele é benevolente, que Ele orienta, Ele está presente em nossas vidas. A gente envolve acreditar que tem um plano para nós, mesmo que a gente não compreenda completamente, mesmo que a gente não tenha o controle, é aceitar que Deus está no controle, que Deus sempre estará ao nosso lado, que Deus estará sempre nos orientando. É aquela confiança em Deus, é como saber que sempre teremos aquela pessoa cuidando de nós, quando temos aquele medo, quando a gente tem aquela. Quando parece que as coisas não estão sendo fáceis, acreditamos que Deus está sempre perto, nos ajudando, como aquele abraço de conforto que nos acalenta, que nos envolve, que nos acaricia. E aí, esse texto, alguém quer falar alguma coisa sobre esse texto? Ou já podemos passar? E Emmanuel também podemos ir? Então, capítulo 4, versículo 2. Ora, o que requer dos administradores é que cada um seja fiel. Eu estou com a do Peregrino. Alguém está com outra versão em mãos que queira ler? No NEP7 tem todas ali. Você quer ler alguma? Deixa eu Verinha. ver. Posso ler, peraí. Qual que tu vai ler? A do Peregrino, não tem aí no NEPSearch. Não, tem a de Jerusalém, Almeida Revisada, está na mão. Vamos ler primeiro a que você tem aí à mão, por favor. Ela não tem nota de rodapé. Ah, Ora, de um administrador se exige que seja fiel. na Almeida Revisada, tá? Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Na Bíblia de Jerusalém está bem mais curto. Ora, o que se requer dos administradores é que cada um seja fiel. Que os administradores. Tu está sem som. Semana passada, né, até nós vimos o João também falou dos economos, né, dos operetes, né, não sei se a tradução é essa, né, dos mordomos e dos escravos, né, a gente ficou nessas duas interpretações, né, a gente estava o que o mordomo, o
o mordomo fiel, o administrador, que recebe ordens, que as cumpre, os escravos, os que vão embaixo do navio, que remam, que obedecem ordens, que também eles trabalham, né? Eles cumprem e sempre estão, como que é em sintonia para o bom funcionamento, e eles sempre estão desempenhando funções mais elevadas, né? E nós vimos também que ainda tinha a frase de Meimei, né? Confia em Deus, que se Deus, se nós como dispenseiros, se nós como administradores dos mistérios de Deus, é porque Deus confia em nós, né? Então, aquela frase de Meimei, né? Confia em Deus, mas não te esqueças de que Deus confia em ti. Então, esse versículo de hoje, ora, o que se requer dos administradores é que cada um seja fiel. Então, se espera da gente fidelidade, o que se espera de um oikonomos, né? O que se espera de um mordomo? O que se espera de um administrador, de um escravo, que é o administrador, né? Que nós vimos semana passada, que é o oikonomos, que é a tradução em grego. Se espera fidelidade. E aí nós vimos a fidelidade, ela está relacionada mais à lealdade, mais para a integridade, com compromisso, com princípios, com valores. E a confiança, então, é aí que vem, quando o texto lá de Emmanuel, que a gente leu no começo, que também fala isso, né, que a fidelidade, a confiança e a lealdade são três palavras que elas são conceitos intimamente relacionados, mas não são exatamente a mesma coisa. Então, se espera que um oikonomos, que um administrador, que um mordomo, que um escravo seja fiel. Paulo está dizendo isso para os irmãos de Coríntio. Que Deus espera que eles sejam fiéis. E Meimei traz que Deus confia em nós. Então, se ele administra, se ele traz os mistérios para a gente, como administradores, é porque ele confia em nós. E Meimei traz isso, que Deus confia em nós. E espera da gente fidelidade. Então, ser confiável e ser fiel, a gente tem que entender o que é ser confiável, o que é ser fiel, o que é ser leal.
E até que ponto nós estamos sendo confiáveis para Deus? Até que ponto nós estamos sendo leais para Deus? Até que ponto nós estamos sendo fiéis a Deus? Confiável. Quando os outros podem contar com você para cumprir suas obrigações, suas promessas e tarefas. Ser confiável é quando aquele que faz o que diz que vai fazer. Isso é uma pessoa confiável. Uma pessoa que é fiel. Quando uma pessoa que é dedicada, que é coerente com aquilo em que ela acredita, que ela defende e age de acordo com aquilo que ela crê, que está mais relacionado com seus compromissos emocionais, morais, espirituais, de maneira mais consistente. E a pessoa está mais ligada com a lealdade. Então, uma pessoa mais fiel está mais ligada para a lealdade. Ela é mais leal. E uma pessoa que confia está mais ligado para cumprir responsabilidades de maneira confiante, demonstra consistência em suas ações, mantém seus compromissos. Mari, minha querida, Mari. Desculpa, eu estou enrolada aqui, que eu estava na cozinha, mas eu tive que vir por um escritório. Nossa, está muito quente aqui em Macapá. Estou quase me assando. Mas, enfim, é muito. Macapá tá. Gente, tá demais. Período muito difícil para a gente viver aqui. Essa tua fala, em cima das análises que você está fazendo, me veio muito à mente o que a gente vem trabalhando, né, na doutrina espírita, e que as obras do Pentecoste elas nos mostram. Eu estou estudando agora o livro dos Médiuns. Eu sempre estudei assim, nunca tinha estudado a fundo, né? Mesmo como médio ostensiva, nunca tinha levado a sério. E eu decidi fazer um estudo do livro dos Médiuns. E aí, Kardec nos mostra, né, o compromisso que nós, logo na introdução, nós espíritas, devemos ter para com o estudo. Porque ele diz que, por meio do estudo, da reflexão, os nossos sentimentos eles vão sendo burilados. E o nosso entendimento a respeito das mensagens, dos ensinamentos divinos, das leis divinas, elas vão sendo cristalizadas, elas vão sendo absorvidas de tal modo que a gente consegue compreender qual o nosso papel diante da encarnação que a gente se encontra. Que é uma responsabilidade muito grande quando você se autodenomina cristão, quando você diz que você trabalha em cima dos ensinamentos, repassando os ensinamentos divinos. É muito importante que a gente se coloque como exemplo. E se colocar como exemplo significa buscar vivenciar esses ensinamentos. E aí, na tua fala, me fez lembrar, né, os 10 mandamentos. E uma coisa que me deixa assim muito. Eu estava fazendo há pouco meu evangelho e falava da indulgência, né? E fala do não roubar. E aí veio assim muito na minha mente. Mas o que seria não roubar? O que seria não
cometer falso testemunho, dentre outros dos ensinamentos, nada mais é do que você colocar em prática os ensinamentos divinos. E parece difícil? Não. Mas é necessário que a gente realmente tenha ciência que é isso que a gente precisa fazer. Porque estudando também um pouco a Joana diz, um dos livros dela, que Jesus viveu como nós, tinha um corpo físico como nós, mas nunca adoeceu. Mas por que que não adoeceu? Porque ele não deixava os seus pensamentos, a sua psique ser penetrada pela maledicência. Ele era beneficente com todos, ele não julgava, ele, era a simbologia do amor, o amor em ação. Mas nós, eu falo por mim, né? Onde é que está esse amor que a gente fala, né? Que a gente escreve e que a gente manda emoji, que a gente se autodeclara. Se não é numa ação, que eu não preciso dizer eu te amo, mas se eu dou um abraço, se eu, digamos, faço uma xícara de chá para alguém que está com algum problema, ou atos às vezes simples, se eu deixo meus ouvidos atentos para uma criança, para um jovem, para um ancião, e eu digo que aparentemente é fácil de fazer, mas exige de nós uma disciplina e principalmente escolhas. O que que eu quero? Né? O que que realmente me satisfaz quando eu digo que eu vou ser fiel àquilo que eu vou pregar? Porque lá no livro dos médios, ele coloca vários tipos de médios e vários tipos de espíritas. E ele diz, acho que é um dos itens lá, que o verdadeiro espírita é aquele que realmente é o verdadeiro cristão. Porque é aquele que não vai se preocupar com o outro no sentido de querer mudar o outro, é aquele que se muda, é aquele que procura realmente a sua reforma íntima. Porque o Espiritismo ele não veio para a gente mudar ninguém, mas veio para que a gente possa se refinar, se reestruturar. Então, as obras, elas deixam muito claro. E Joana, quando ela faz as obras psicográficas dela, é aquele cuidado que a espiritualidade maior ela tem para trabalhar o que a gente hoje está sendo muito mexido, que é a nossa psique e a nossa mente. Eu não sei vocês, mas tem hora assim que como se a minha cabeça ela pirasse com tanta coisa. Eu até tá falando há pouco com meu marido. Eu não sei o que aconteceu depois que eu cheguei em casa hoje, que a gente estava numa roda de conversa sobre com evangelizadores. Mas eu senti que foi assim, muito cansativo. E agora eu chego em casa, sinto muito sono depois quando eu faço uma atividade dessa. E aí eu durmo, depois quando eu acordo eu já me sinto melhor. Mas hoje eu procuro olhar os ensinamentos espíritas e trazendo um pouquinho mais para mim. Mas quando a gente faz isso, eu não sei se com vocês, né? Parece que o exercício, ele vem, o teste, ele vem nas coisas simples. Então, quando você falava desse compromisso, dessa fidelidade, eu fiquei pensando, meu Deus, o quão eu preciso ser fiel naquilo que eu falo, naquilo que eu prego, o quão eu preciso desse compromisso, porque é algo que realmente a gente tem uma responsabilidade grande, porque a gente diz, a gente está trabalhando para quem? Para o Cristo. Não é para Silvia, não é para um presidente de uma federação espírita, é para o Cristo. Nós somos trabalhadores do Cristo. E como trabalhadores do Cristo, é preciso que a gente conheça e entenda o que realmente ele ensinou para a gente.
né? Que é uma coisa, ele ensinou sempre com muita simplicidade. E, e nós aqui somos o quê? Nós somos aprendizes. Estamos como aprendizes nas cartas de Paulo. E Paulo repassou o que ele conseguiu absorver de conhecimento, mas esse conhecimento que a gente já até estudou anteriormente, né? Essa sabedoria divina, não a sabedoria dos homens. E se a gente realmente for ver a sabedoria divina, ela não é pesada, ela não exige de nós muito, muito. Contrário, ela faz com que a gente se refine, com que a gente se sinta leve, com que a gente até mude a nossa alimentação, com que a gente mude todo o nosso entorno, né? A gente passa a não ser tão consumista, a gente passa a calar, a ouvir mais, a silenciar, né? Porque se a gente for ver, eu acho que é isso que talvez a gente ainda não tenha compreendido, que quando a gente fala muito, é o que eu falo também de Marley, mas quando a gente silencia um pouco, a gente talvez escute mais. E é muito bonito, às vezes, Silvia, hoje eu entendo. Por que que muitas das vezes a gente fica calada quando você fala, então quando os outros falam? Porque não é uma fala por falar, é uma fala que parece que vai penetrando, parece que vai fazendo com que a gente sinta. E hoje eu vejo o quão importante também a gente ouvir música, o quão importante a gente ouvir uma poesia. Eu estou estudando os salmos. Tem algumas pessoas aqui que estão, né? E eu estou encantada porque eu nunca tinha pensado nessa perspectiva de estudar o espiritismo dentro dessa lógica, sabe? Da música, da poesia, dessa coisa mais leve, no ato de comer. Eu nunca tinha pensado dessa forma. E por isso que talvez, se a gente realmente conseguisse um pouquinho compreender isso que ele fala para nós, essa fidelidade, esse compromisso, talvez fosse até mais fácil para nós colocarmos em prática. É porque às vezes a gente exige tanto da gente e o espiritismo ele não é exigente. A mensagem divina ela não é exigente, ao contrário. Ela é calma, ela é instrutiva, mas ela é, digamos assim, de uma amorosidade tão grande que às vezes a gente não consegue compreender esse amor tão grande. E para finalizar, só uma última reflexão, onde eu estava fazendo o estudo de um dos livros da Ivone, e aí a Larissa falava assim para a gente, né, que a sabedoria divina ela é tão grandiosa que Deus não cobra da gente nem o mínimo do mínimo do mínimo que a gente deve. Ele dá o que? Oportunidade para a gente se melhorar. E se a gente tiver o cuidado da gente ver qual é a nossa missão na Terra enquanto encarnado, a gente vai ver que um estudo desse é um compromisso que você assumiu, mas que você está multiplicando outras pessoas que vão levar isso para outros e outros. Essa é uma oportunidade de você pagar um pouco dos débitos e nós também. Quando você vai para uma sala de um estudo, digamos, sistematizado, mediunidade, evangelização, fazer uma live, também. Então, olha só, todos os dias a gente tem essas oportunidades para fazer, né? Em qualquer lugar. E fazer isso assim, pensado, refletido, sem arrogância, sem prepotência e com uma calma. Que, como Jesus fala, né? Falava pra gente, eu acho, não sei se alguém viu Jesus gritando, a não ser quando naquelas imagens que aparece ele lá
jogando lá os... Esqueci lá onde foi que ele falou que a casa de Deus não era para venda de indulgência, mas eu acho que foi um dos momentos, mas os outros sempre de serenidade. Enfim, é que você fala, sabe, Silvia, e parece que vai lá no meu coração e diz assim, olha, parece tão fácil, parece tão simples. E por que a gente não se deixa guiar por essa leveza? Por que a gente se torna tão duro, tão resistente? E aí a gente adoece e não sabe nem por quê. Enfim, é isso. Obrigada, minha querida Mari, por tantos apontamentos, por tantas reflexões. A gente atende ao chamado, estando aqui, estando em tantos estudos, estando no trabalho ao centro, estando no nosso lar, no nosso trabalho, a gente está atendendo ao chamado de Jesus. Aqui nós estamos atendendo ao chamado ao ministério do Pai. E, como também você bem lembrou, né? Em vez de qualidades externas, em vez de sabedoria, em vez de eloquência, fidelidade, lealdade. E é isso que Paulo também vem lembrar, né? Aqueles irmãos de Coríntios, né? Que eles estavam buscando em Apolo, em Cefas, a sabedoria, a eloquência, e Paulo relembrando a eles da importância da fidelidade, da importância da confiança. E aí eu trouxe para vocês, como referência de estudo, Boa Nova, um capítulo que fala sobre a fidelidade de Deus. Capítulo 6. Tem um trecho que vem falar na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca, os espíritos, desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos, e ele já nos amávamos, e ele já nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver
no afastamento, favorecendo a negação. E aí eu lembrei de Deuteronômio. Eu trouxe Deuteronômio para vocês, Moisés falando que Deus é fiel. Quando ele fala, saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Olá, Mari, você falou dos mandamentos, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e que guardam os seus mandamentos. Está em Deuteronômio 7:9. Então, Humberto de Campos confirma para a gente que Deus tem sido fiel desde todos os tempos. E nós, o quanto nós temos sido fiéis a Deus? O quanto nós estamos sendo fiéis a Deus? Como essa fidelidade ela se manifesta em mim? Como é confiar? O que significa confiar em Deus? Como que essa confiança se diferencia, por exemplo? Eu confio na Marineide, eu confio na Vera, confio no Israel, confio na Jandira, confio no João, confio em Deus. Como que essa confiança se diferencia da confiança que eu deposito, da confiança que eu deposito em Deus? Israel. Talvez eu acho que essa é a grande busca, né, dentro das nossas existências, né, de, de reconhecer esse amor fiel, esse amor divino, que ele se expressa através da criação. Porque Deus, quando ele cria, ele ama. Porque Deus é a síntese do amor. O seu sopro, ele nos cria e nos dá a vida, né? Então a gente parte daquela essência. Eu costumo dizer sempre que nós somos puros, criaturas divinas por criação e simples e ignorante por condição, onde ele nos coloca para que, através da nossa provação a essa fidelidade, a esse amor da criação, a gente, vamos dizer assim, alcance o mérito dele ter nos criado, né? A gente alcance esse amor, ou se redime a esse amor da criação, seja grato por aquilo que ele nos fez. E como você falou assim, que desde a criação, a primeira questão que a gente vivencia ali é a fidelidade. Então a fidelidade é essa busca do merecimento, né? Do mérito da criação. Então é toda essa viagem nossa dentro da matéria para voltar ao seio divino e ser esse ser, agora não mais esse talmidim, esse aprendiz, essa criatura, para ser esse ser, vamos dizer assim, colaborador, instrumento de Deus, né? Porque quando eu falo assim, o ser é a criatura e o estar é o merecimento, é o conquistar, é a condição que nos encontramos.
como se fosse todo aquele planejamento que a gente faz no plano espiritual para uma nova existência. Quando a gente volta do plano espiritual, a gente vai ter que dar conta, né, como esse oikonomos, né, esse administrador de toda, vamos dizer assim, aquilo que a divindade nos oferece para esse reconhecimento, para entendimento dessa fidelidade. E utilizando um pouco esse instrumento aí, o NAP Search, né, eu estava vendo lá a definição de Beacon, que ele fala de fidelidade, diz que fidelidade, esta é a principal qualificação de um apóstolo. Quer dizer, não mais estão medindo, né? Aquele que caminha e agora vai ser esse mordomo, né? Esse oikonomos, ou como também o doulos, né? Aquele que serve, mas como um escravo. Porque no fundo, nós somos escravos, vamos dizer assim, de Deus, nesse sentido de criaturas divinas que ele nos criou, mas escravo que eu falo, a condição que ele nos coloca momentaneamente, da conquista dessa criação, desse amor que ele desprendeu na criação por nós. E a partir do momento que a gente vai evoluindo, e sendo esse ser fiel, sendo esse instrumento dele, dentro daquilo que concorre para a nossa evolução, a gente está retribuindo, vamos dizer assim, esse amor que ele nos desprendeu, né? Então, e ele segue falando lá que quando tudo é dito e feito, a principal exigência para um homem que ensina ou prega é a fidelidade. Fidelidade a Deus e à verdade. Não a eloquência em palavras, não a excelência em pensamento, não o magnetismo na aparência, mas a exigência é a fidelidade diária. É o nosso dia a dia, é nas pequenas coisas, né? Como esse ser, vamos dizer assim, que é interessante que essa leitura que foi feita no começo ali, pelo João, que é Psicografia de Emmanuel, agora não lembro o título, que fala todas as condições ali ser como essa condição de estado, do verbo estar, né? Porque todo momento que aqui nós estamos, nós não somos. Que o ser é aquela criatura criada por Deus, criatura perfeita, do qual nós vamos provar esse mérito através dessa fidelidade. Então, enquanto não chegarmos lá, nós estamos. Então, ser agora numa condição, cumpra aquilo que tem que ser cumprido, como esse administrador fiel da criação divina. E também, eu estava vendo ali, eu acho que em Fonte Viva, Emmanuel, nessa questão de dar conta de nossa administração. Só me desculpe se eu vou alongar demais aí, qualquer coisinha você me sinaliza aí. Né, que eu tinha juntado aqui, fiz um monte de anotaçãozinha, vocês falando dele. E ele fala aqui dessa questão do administrador, né, que é aquela, dá conta da tua administração, que está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 2. Emmanuel fala, na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra suprema. Aliás, na obra do Supremo Pai. E, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moureja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encarnece os cabelos, aliás, encanece os cabelos, ou esbranqueia os cabelos, né? À frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil, a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é o patrimônio inestimável. O lar, uma dádiva do céu. O amigo
é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada. Não, aliás, são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá dar conta de tua administração. Então, tudo aquilo que a gente toma em cada existência nessa jornada evolutiva, a gente terá que prestar conta como sendo esse administrador, esse mordomo, esse servo, a qual o Cristo, né, a gente vai ver que em João também lá, ele se levanta na ceia e toma um pano de linho e cinge-se, né, dando o exemplo ali de ser aquele escravo, aquele servo divino, aquele cumpridor das missões divinas em apresentar o homem o ser maior que ele já é. Nesse momento onde a gente já pode entender, vamos dizer assim, a espiritualidade, compreender esse ser maior que todos nós somos dentro da criatura, dentro da criação divina. Agora podemos olhar as estrelas e compreendê-las, não mais como enfeites no firmamento, mas sim como escola bendita de estágios para esse ser que está a caminho da evolução ou a caminho da excelsitude através desse reconhecimento, desse amor divino que ele nos desprendeu. E através da fidelidade, esperamos alcançar isso nas pequenas coisas do nosso dia a dia, né? Porque é difícil a gente entender quando a gente observa o mundo e vê essas diferenças, esses rumores de guerras que a gente vê, a exemplo lá do Mateus 24, que faz o estudo, né? Desses tempos, né? Que não é o fim. Tudo está no controle de Deus, né? Aqueles irmãos que a gente olha agora, que estão perdidos, ou transviados do caminho, é aqueles que estão perdidos naquele momento ainda transitório desse aprendizado da matéria. Nós somos essas criaturas divinas, criadas pura por Deus. A nossa maior parte da nossa existência é esse ser divino, essa criatura angelical, estar junto do Pai. Esse momento perdido, vamos dizer assim, dos erros e ainda das paixões da matéria, ainda da ignorância do estado que nos encontramos, onde ele nos pôs, para que sejamos fiel e conquiste esse amor que ele desprendeu na criação. É essa nossa trajetória de reconhecimento a ele, né? E divaguei um pouco, acho que demais aí, mas acho que é isso. Esse reconhecimento dentro desse ser criatura, entender que tudo está no local certo, aqueles que estão perdidos, amanhã vão recobrar a lucidez. Então não adianta a gente menosprezar ninguém no caminho, ou entender que o mundo está no caminho errado. Não, ele está no caminho dentro da pedagogia divina, para que nos toque, para que nos faça dar esse passo adiante, dentro desse ser fiel que temos que ser, de exemplificar. Se aquele que nos agride hoje exemplifica, vamos dizer assim, a minha fidelidade a Deus, o meu exemplo que eu dou para ele de não reação também vai trazer esse ensinamento futuro, porque a hora que ele recobrar a lucidez, ele vai ser grato por aquele momento que ele teve comigo, mesmo me agredindo, e eu não revidando com a mesma moeda, né, dando a outra face. Então essas diferenças de nossa existência, de cada um estar num patamar de evolução diferente, é que faz com que a gente atinja esse objetivo e alcance esses aprendizados dentro dessa nossa jornada aí de evolução. Desculpe me estender muito aí, Gabi. Gratidão, Israel. Você falou muito lindamente sobre
a fidelidade, sobre a lealdade, sobre a confiança. E me fez lembrar Paulo mais lá para frente, nessa mesma carta, quando ele vai falar sobre nós mesmos, né? Sobre o homem velho, o Adão novo, o Adão que vivifica, o Adão vivente e o Adão que vivifica, né? Então, quando a gente começa a ser fiel a Deus, a Deus, a gente se torna um Adão que vivifica todos os seres viventes que ainda não vivificam. E Humberto de Campos, ainda no Boa Nova, ele também traduz tudo isso que você falou, quando ele vem falar qual a primeira qualidade a cultivar no coração para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. E aí Jesus fala, acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. Então, acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. O discípulo do Boa Nova tem que servir a Deus, servindo a sua obra nesse mundo. Está lá no Boa Nova. A resposta Até de porque, Jesus. Oi. não, pode continuar. Não, pode falar, Eu ia meu falar, querido. eu ia falar que até porque a resposta de Jesus, quando ele faz esse ato de cingir-se e lavar os pés dos apóstolos, Sim. e se manter a luta em que ele faça aquilo, né? E Jesus diz para ele ali que na passagem que ele fala, deixa eu ver aqui, que ele fala que jamais lavará meus pés, né? E Jesus lhe disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E Simão responde: Senhor, não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E no final, Jesus fala ali assim que, pois vos dei o exemplo para que, assim como eu fiz, façais vós também. Fala, o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, colocando naquela condição de mais simples, como sendo um escravo, né? Um servidor. Seria um doulos ali, ou oikonomos, para nos servir. Câmbio. Verinha. Eu sei que já está avançando o horário, mas eu falei até no grupo que eu estou lendo esse livro novo do Haroldo, né? As Cartas de Paulo. E ele começa uns 2 ou 3 capítulos ali, 4, eu estou no 4, ele ainda está na contextualização de Paulo, quem é o Cristo para Paulo, quem é o que é a Boa Nova e o que é Deus para Paulo. Porque assim, o que ele coloca ali? Paulo teve contato direto com Cristo. Ele não, os evangelhos não tinham sido escritos ainda. Haviam anotações de Mateus que também não estavam completas, foram completadas depois. E aí, o Haroldo, ele escreveu, esse livro olha, alguém falou alguma coisa, eu fui procurar, eu procuro direto no Amazon, né? Eu tenho o Kindle, a assinatura, e o livro grátis, do coisa. Mas tu baixa ele na hora, né? É só botar ele para ler. E fui que eu gosto de dar uma olhada para depois ver se eu se eu compro ou não compro, né?
Mas ele coloca, ele faz essa contextualização de uma maneira, gente, muito bacana, tem que dar uma olhada nisso. E ele traz ali essa no começo, essa coisa de quem é Deus, quem é Jesus, né. Aí ele coloca que a boa nova é um ser é um ser, é um espírito, é um modelo e guia da humanidade. Portanto, estamos falando de um evangelho vivo, não de interpretações, letras, palavras, não sei o quê. E mais para frente, ele vem trazendo isso, que o evangelho é Jesus, a boa nova é Jesus. E aí ele diz aqui: "A comunicação do Pai Maior com o planeta Terra faz-se por meio de um ser imortal, de uma consciência. A beleza da misericórdia do Criador em relação à humanidade é o fato de o Cristo ter sentimentos, raciocínio, atitudes e comportamentos." Ele traz o Cristo como modelo, porque o Cristo é totalmente fiel a Deus, e Deus é totalmente fiel. Então, ele entregou essa humanidade, esse planeta, na mão do Cristo. É um evangelho vivo, a boa nova, um ser vivo. Gente, é muito legal essa contextualização que ele faz do que Paulo entendeu, e aí a gente lê as cartas de outra maneira. Ele tá só no começo, na contextualização, para depois ele entrar nas cartas. Mas, olha, vale muito a dar uma olhada nesse começo para a gente entender um pouco mais até dessa fidelidade de Deus para conosco, né, muito interessante. Ponto. Hoje a gente poupou a tua garganta, tu viu, né, e os Eu dentes. ainda não comprei o livro, eu preciso, boa dica, eu vou comprar hoje. Considerações finais. A gente vai ver que no início do Evangelho de João, ele coloca Jesus como o Verbo encarnado. E Deus, né, ele cria, né, com esse sopro divino, ele faz a comparação lá com a Gênese. Com a Gênese, vamos dizer assim, a Torá, da criação divina. Então, Deus, quando ele cria, ele, ele sopra, o sopro divino nos dá vida, né? Então, e Jesus, a gente vai ver assim, que o Evangelho é a mensagem, é a boa nova, né? Aquela nova mensagem que vem. Então, não deixa também de ser o verbo, a palavra, essa apresentação de Jesus mesmo, sendo a boa nova, né? Então, quando a gente vê o início do Evangelho de João, a gente vai ver essa compreensão. E esse estado também que atingiu Paulo, né? Como que se fosse, seria estático, né? Essa coisa desse êxtase, de sentir a plenitude do Cristo na sua presença, né? E é o que ele nos tenta transmitir ainda dentro da nossa pequenez, dentro da nossa ignorância, né? Como aquele também co-irmão que pode ter esse contato maior com Cristo, né? Assim como Cristo tem esse contato maior com a divindade, com Deus, né? Essa compreensão do amor divino. Então ele tenta passar dentro ainda das nossas limitações, dentro da nossa ignorância, né? Para que nós atentamos, vamos dizer assim, a essas questões de buscar esse Cristo dentro de cada um de nós, nesse tempo sagrado, nessa criatura divina que todos somos, né? E ter fé, né? Ter fé, acreditar nesse ser maior que todos somos, né? Que no estudo que a gente está fazendo, e dentro de um poema de Vitor Hugo, que ele fala lá, como um passarinho que sacode no galho, e o galho tende-se a quebrar, vamos dizer assim, mas ele confia em suas asas, ele abre as asas, mesmo assim, continua a cantar, chacoalhando e balançando, e põe as asas a voar, né? Então, a gente confiar nesse ser maior que todos nós somos,
essas criaturas divinas, e saber que também temos essas asas, vamos dizer assim, esses seres angelicais, que ainda não fazemos uso dela, ou ainda não compreendemos. E Paulo, a confiança aqui em Coríntios, né, ela é vista como uma virtude essencial, né? Ela é necessária para que aqueles irmãos, para que a gente possa viver uma vida plena e feliz, para que eles pudessem viver plenamente feliz, né? E aí, se ninguém tiver nenhuma consideração, eu vou fechar com Gênesis, capítulo 2, e aí depois ler Apacenta as minhas ovelhas. Gênesis, a Gênese, né? Um trechinho de providência. Diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Deus existe. Disso não poderemos duvidar. É infinitamente justo e bom. Essa a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude. Compreendemos só o nosso bem, portanto, pode ele querer. Donde se segue que devemos confiar nele. É o essencial. Quanto ao mais, esperamos que ele nos tenha tornado dignos de o compreender. E João, trazer João. Apacenta minhas ovelhas. Significativo é o apelo do divino pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado, observando na humanidade o seu imenso rebanho. Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória, nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda o próximo, ao invés de ver gastá-lo. Educa sempre, revela-te por trabalhador fiel. Se exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo o inexperiente de hoje. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Emmanuel. Que a gente possa ter uma ótima semana, que a gente possa cada vez mais ser fiel, cada vez mais confiar em Deus, cada vez mais ser leal. Possamos encerrar nosso estudo e ter uma semana de muito amor, de muita paz,
de muita saúde, meus queridos. Boa semana a todos aí. Boa semana.